Olá, telespectador do Amazonsat. Programa Literatura em Foco gravado prazerosamente no Seringal Hotel. Claro que o Seringal Hotel nos recebe com um café da manhã delicioso, não só a nossa convidada, como a nossa equipe. Eu vou conversar com a jornalista, quinto período de jornalismo, prestes a formar, Helena Valentini. Vamos falar da sua mais recente obra, Palavras Ocultas. É com ela que você vai conhecer um pouco do esforço de se fazer um livro independente na Amazônia. Helena, seus pais muito cedo incentivaram você à leitura. Isto contribui para a construção de suas obras? Sim, eu acredito que foi uma das coisas fundamentais, porque desde pequeno meu pai me presenteava com livros, coleções do Monteiro Lobato, até livros que eu não tinha condições de ler ainda, porque não era muito para minha faixa etária, mas ele sempre via além. Ela não vai conseguir ler agora, mas no futuro próximo ela vai ler e ela vai gostar. Essa leitura vem, inclusive, também do colégio. Você no Colégio Santa Terezinha, você chega a ganhar um prêmio do colégio. Por quê? Então, como não era sempre que eu tinha dinheiro, meus pais tinham recursos para me presentear, eu emprestava muitos livros na biblioteca também, das minhas primas, dos meus amigos. E como na biblioteca da minha escola tinha muitos livros do meu interesse, eu sempre alugava muito, pelo menos um livro novo por semana eu estava pegando. E isso não era tão comum dos outros alunos. Aí eu ganhei um certificado, ganhei também de prêmio um livro lá, que eles escolheram para me presentear, como forma de incentivar também os outros alunos. Muito jovem, você se interessa pela leitura, mas você tem um perfil muito importante, além da literatura, que é o jornalismo. Por que você escolheu fazer o curso de jornalismo? É uma longa história. Quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu já começava a escrever, mas tudo coisas pessoais. Eram diários, eram alguns contos, mas tudo muito simples, era tudo muito voltado para o humor, tudo uma brincadeira para mim. Quando eu fui crescendo, eu criei meu blog, tive um primeiro blog que não deu muito certo, criei o segundo, que foi o que eu mantive por 3 anos. Gostei, meu sonho era ser uma blogueira famosa, fashionista, chiquérrima. Não deu muito certo. Mas eu gosto tanto do meu blog, seria tão legal se eu pudesse viver disso, ou pelo menos algo semelhante. Aí eu decidi fazer jornalismo. E eu estou nesse rumo até então. O jornalismo tem facilitado o teu convívio com os teus leitores, as pessoas com quem você aborda? Sim e não. Quando eu comecei a vender, eu ainda não estava fazendo jornalismo. Eu acredito que eu comecei a vender final do ano de 2013. Aproximadamente em outubro de 2013. E eu vi que dava para conseguir uma renda bacana, que dava para eu pagar minha faculdade sem eu precisar fazer um outro trabalho paralelo. Daria para eu me dedicar 100% à faculdade e à criação dos poemas. Aí, quando foi no início do ano de 2014, eu entrei na faculdade. Pois é. Como é que os teus colegas, os teus professores te recebem como escritora? Porque você, de qualquer maneira, você está num patamar superior. Você já tem uma experiência da escrita. Como é que isso flui dentro da universidade? Tem muitas pessoas assim que acham interessante, tanto que no primeiro período, quando eu falei que eu estava pagando a faculdade vendendo poemas, todo mundo ficou curioso. Nossa, como assim? Me conta mais. E eu relatava essas experiências, porém a experiência que eu tenho nas ruas, eles não têm. Mas eles têm outras experiências que eu não posso ter porque eu já tenho esse trabalho, essa renda. Eu nunca fiz um estágio na área de jornalismo e eu também não posso fazer agora, porque eu não tenho tempo, eu tenho que me dedicar ao livro, que demora muito para escrever. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu blog. Você disse que não deu certo. Não deu certo por quê? Você não dava muita atenção? Qual a dificuldade que você acabou, depois de 3 anos, abandonando o blog? Então, eu não abandonei, pelo contrário, o meu blog era meu xodó. Eu fiz um aniversário pro meu blog de 2 anos.
Porém, quando você cria um blog gratuito, ele tem aquela plataforma Blogspot, blogspot.com. Se você não queira que tenha um blogspot.com, você tem que pagar uma anuidade de R$15 por mês. E quando eu fiz coloquei ele com esse domínio do .com, eu tinha 15 anos, eu não tinha cartão de crédito, não tinha como efetuar o pagamento dessa forma. E foi uma segunda pessoa que fez esse trabalho para mim. Depois eu e a pessoa acabamos brigando, desentendendo, e a pessoa se vingou no meu blog. Não gosto dessa história. Eu vou falar para você, telespectador, como encontrei a Helena. Na verdade, no meu Face eu encontrei a postagem de um cidadão que eu não conheço, dizendo que tinha comprado o livro dela num restaurante, tinha sido abordado por ela e que havia gostado do livro. Eu fiquei curioso e pedi a ele que me mandasse o contato dela. Ele disse que não tinha. Eu pedi que ele olhasse no livro, que deveria ter o e-mail dela. Isso ocorreu e a Helena hoje está aqui conversando conosco, falando da sua obra. Por que eu falei isso ao telespectador, Helena? Para você explicar como é essa abordagem. Você vai a ambientes onde tem muita gente. Você vai a restaurantes, a cafés, a praças. Como é essa sua abordagem? Como é que você chega naquela criatura que você não conhece para oferecer o teu livro? Como é que funciona isso? Porque isso é um caso inédito na literatura. Eu tenho uma série de técnicas de vendas. Mas para a abordagem principal, eu chego na pessoa, eu peço com licença, perdão por incomodar, principalmente se eu estiver comendo. Então eu pergunto primeiro se ela gosta de ler, já para quebrar o gelo e para eu saber como é que vai ser a venda. Se ela gosta de ler, vai ser bem mais fácil. Se ela não gostar, aí eu tenho que fazer uma abordagem um pouco mais diferente, contar mais piadinhas para criar um relacionamento daí. A pessoa falando que ela gosta de ler, aí eu falo, nossa, acabei de lançar agora meu primeiro livro, que a primeira parte dele são contos, crônicas, a segunda metade são poemas, todos voltados para o humor. Todo mundo gosta de humor. Então o meu livro é um livro livre, qualquer pessoa pode ler, de qualquer idade, e é um livro um tema que todo mundo gosta, todo mundo precisa. Tá certo. É no mínimo diferente a sua forma de vender a sua obra e um fato inédito, inclusive, né? Mas, Helena, você começa a sua atividade intelectual, além da leitura, além do incentivo dos pais, além da vontade de ler, você começa fazendo os fanzines. E, de repente, você cria o fanzine em inglês também. Sim. E começa a trabalhar com turistas. Como é que foi isso? Então, eu sempre gostei muito de falar inglês, mas meu inglês era o inglês básico que eu tinha aprendido na escola mesmo. Eu comecei a faculdade de jornalismo e todos meus outros colegas tinham algum curso, ou fotografia, ou sabiam editar vídeo, sabiam falar inglês ou espanhol. Eu não sei falar nada, alguma coisa está errada, tenho que fazer alguma coisa, senão eu nunca vou conseguir um emprego. Então eu comecei a fazer um curso de inglês, adorei, também com as rendas dos poemas. Aí eu pensei, eu sei falar inglês, acho que dá para eu vender um poema em inglês, não sei falar espanhol e tem tanto turista que fala inglês aqui, japonês, espanhol, pelo menos um eu tenho que traduzir. Então eu criei esse aqui, ó. É o meu primeiro e único, tanto porque eles vêm e depois eles vão embora, né? É verdade. Agora, Helena, também na mesma forma de abordagem, quer dizer, da mesma forma que você usou no livro, você trouxe a experiência do fanzine. Você parou de fazer os fanzines? Eu parei porque apesar do fanzine ele ser mais lucrativo, pelo custo dele ser quase nenhum, o que eu demorava assim 4, 5 horas para conseguir renda com o fanzine, e muitas pessoas assim, elas pegavam e iam mais para me ajudar, às vezes acabavam esquecendo, não tinham aquele cuidado, entendeu? Que tem com o livro. O livro ninguém esquece. Claro. Então você paga a sua faculdade, você paga o seu curso de inglês
exatamente com a sua produção literária. Sim. Início de fanzine e agora no livro. Muito bem. Você cria um espaço entre essa abordagem, a obra e a pessoa com quem você encontra. Fica alguma coisa depois disso? Fica uma amizade? Há um retorno da pessoa que leu o teu livro para dizer que gostou? Como é que fica esse contato além do corpo a corpo? Então, algumas pessoas eu passo meu telefone, mas a maioria não, porque a gente não conhece direito, as pessoas não sabem a intenção realmente delas. Então, no livro, eu coloco todas as minhas redes sociais, no fanzine eu coloco só minha página no Facebook, que já tá chegando aos 1000 likes. E quando as pessoas gostam, leem, elas sempre dão um jeito de me encontrar. Ou elas me adicionam no Facebook, ou elas curtem minha página, deixam uma mensagem bonita lá. Tanto que muitas pessoas que foram no meu lançamento eram pessoas que me conheciam do fanzine, gostaram dos poemas e, nossa, eu preciso comprar o livro dessa menina. Quer dizer, você então cria, de certa forma, um relacionamento com essas pessoas. Acaba falando pelo Face, acaba tendo contato. Agora, Helena, eu queria que você falasse um pouco mais dessa abordagem, porque o nosso programa está trazendo para o telespectador, talvez para você que é estudante de jornalismo, ou que faz administração, ou que faz direito, que tem seus poemas, você pode tirar no exemplo da Helena essa vontade de vencer através da literatura. Ela não só paga a faculdade, como paga seu curso de inglês exclusivamente com a renda disso. Nesse resultado da venda, o que sobra? Como é que a sua família, os seus pais estão recebendo essa sua vontade de produzir livros, vender livros? Meu pai, ele ficou muito feliz. Quando eu comecei a vender os poemas, ele não apoiou, mas também não disse não. Ele achava perigoso. Porque eu ia lá, metia a cara, falava com pessoas que eu não conhecia, ele tinha medo da reação das pessoas, de alguma ser grossa comigo. Essa questão, pessoas grossas sempre vão ter, sempre vai ter aquela pessoa com uma nuvem negra em cima da cabeça dela. Mas como eu já estou há muito tempo trabalhando com isso, então eu já não me preocupa mais. No início, né, me afetava um pouco, mas agora não, principalmente agora com o livro, como você citou, eu já estou em outro patamar, né? Helena, eu queria que você falasse da importância da criação de Afrânio Ribeiro. Então, o Afrânio, eu conheci ele de uma forma muito interessante, porque eu conheci ele no Tambaqui de Banda, também vendendo os poemas, e ele gostou muito de mim, do meu jeito de vender, e aí eu sempre vi ele lá e acabou criando uma amizade. Sempre que eu ia vender, muitas vezes eu encontrava ele. Aí começamos a conversar, ele disse que era fotógrafo, que tinha gostado do meu trabalho, e eu comentei que eu estava na produção de um livro. Ele, inclusive, ele leu o manuscrito do livro, que eu escrevi o livro todo à mão. Ele viu muitas partes adiantadas, não só o primeiro conto, que é o Violinista, mas viu a Reflexão do Dinheiro, viu Decepções, que são todos os contos e as crônicas que eu coloco no livro. Então, ele se ofereceu para tirar a fotografia da capa e da contracapa do livro. Eu aceitei, claro, porque ele era um ótimo fotógrafo, e o resultado tá aí. Todo mundo elogia a capa desse livro, diz que eu tô bonita na foto, pergunta onde foi que eu tirei, porque na foto de trás da contracapa é no Mercado Adolfo Lisboa, mas muitos pensam que eu tirei em Belém, ficam se questionando onde que é essa foto que tá tão bonita. Fale da sua emoção pessoal de ver agora, você que começa com fanzine, você que começa com 2 folhas de papel, depois transforma isso para o inglês e agora está com o livro, né? É a literatura. Fale da emoção de ter esse trabalho e o que isso está servindo de estímulo para dar continuidade no processo de criação. Quando eu peguei meu livro na primeira vez nas mãos, meu Deus do céu, olha, foi muita felicidade. É uma festa, Foi né? um processo diferente, porque a maioria das pessoas
pegam o seu livro, mandam para uma editora, espera 1 ano, 2 anos, a editora aprovar o lançamento, faz o registro na Biblioteca Nacional. E eu pulei esse processo, eu inverti o processo. Eu simplesmente comecei a escrever o meu livro, depois eu pensei, poxa, tá tão legal. E as pessoas incentivando também sempre, nossa, por que você não escreve um livro? É muito melhor porque o fanzine a gente não guarda, a gente perde. É uma folhinha só. Então eu inverti esse papel. Eu já tinha escrito algumas coisas, alguns contos, mas ainda não tinha finalizado o conto do violinista, porque é o maior conto que tem. Foi o que me deu muito trabalho para escrever. Acho que 5 meses do processo de criação foi criando esse conto. Então, antes de eu lançar o livro, eu já tinha a capa, eu já tinha o nome do livro, eu já estava com a capa completa, inclusive com a contracapa também, já a sinopse e tudo. Só faltava realmente concluir esse conto do violinista. Agora, Helena, você já está pensando numa outra obra? Sim, eu já comecei a escrever, inclusive muito semelhante com o primeiro livro. Ele também vai ser contos e poemas, todos voltados para o humor, porque aí me abre mais portas, porque eu posso trabalhar com o livro em escolas, que é o público que eu gosto. Eu acho que é muito interessante você dar um incentivo para o seu filho. Eu adoro quando uma mãe compra o filho e pede, mas não autografa para mim, autografa para o meu filho, para minha filha. Às vezes a criança ainda não sabe nem ler, comenta o pai comigo, meu filho ainda não sabe nem ler, mas quando ele souber, ele vai ler seu livro. O que você cresceu no curso de jornalismo com essa experiência da literatura? O que contribui para você no curso de jornalismo? Essa facilidade que você tem na escrita? Então, são gêneros bastante diferentes. Fazer uma matéria é muito diferente de escrever um livro. Eu posso escrever um conto, ficção muito bem e não saber dar uma notícia com clareza. O bom é que eu sei fazer os dois. Isso é ótimo. Sim. Isso é ótimo. Você pretende, depois de formada, continuar produzindo a literatura? Eu acredito que sim. Inclusive, se eu pudesse, eu teria a faculdade de jornalismo só para ter um mérito maior. Se dependesse de mim, eu viveria exclusivamente só da venda dos livros. Não só dessa forma também, que a velhice chega para todo mundo, né? Um dia eu realmente vou ter que procurar uma editora, ter meu livro nacionalmente lançado, dar autógrafos numa livraria grande, aí sim, linda, são bela, sonhos, maravilhosa. São sonhos que você com certeza vai conquistar. Helena, foi um prazer enorme conversar com você, nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Então, eu quero agradecer principalmente a todo mundo que já me ajudou de alguma forma, principalmente não só comprando o livro agora que já está pronto, finalizado, mas principalmente quem já me ajudou comprando o fanzine, que foi, se todo mundo tivesse me falado não, eu nunca, talvez eu acho que eu nem começaria a faculdade de jornalismo, eu estaria fazendo outra coisa, com um emprego que eu não gostasse, não saberia falar inglês. Então a ajuda de todo mundo foi fundamental, inclusive eu ainda preciso de ajuda. Quem quiser comprar meu livro, tudo, eu estou presente todos os dias no Lago São Sebastião. Gosto muito também de ir na praça do Parque das Laranjeiras, que lá vai muita família. Eu adoro vender para família justamente porque eu lembro desse meu passado, que foi tão importante o incentivo da família a me incentivar a gostar de ler. Chegamos ao final do programa Literatura em Foco e eu quero me despedir de você com os agradecimentos, claro, aos nossos patrocinadores, Importadora TV Lá, Guaraná Magistral, Magistral Gold, mas quero dizer para você, meu telespectador fiel, que na próxima semana eu me encontro com você, claro, aqui, a partir de Manaus, você vai conhecer mais um livro produzido na Amazônia. Um forte abraço e Deus haverá de permitir esse novo encontro. Até lá.